E aí, pessoal, nosso assunto de hoje é bem legal de fazer, são as equações biquadradas. Equação biquadrada, o nome está dizendo, ó, bi, duas vezes. Ela vai ser quadrada duas vezes. É uma equação do tipo ax na quarta potência, mais bx na segunda potência, mais c, que seria o termo independente, e o x elevado a zero. Reparem que uma equação biquadrada não tem expoente ímpar nas variáveis. Eu não tenho x3 e eu não tenho x na 1. Para ser biquadrada, ela tem que ser do tipo x4, x2 e o x0. Ou seja, aqui o último não tem o x. Outra coisa importante. O coeficiente A, o número que multiplica o x4, não pode ser zero. Ele obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. Porque se ele for zero, essa parte toda aqui vai ser anulada, vai desaparecer. E aí eu vou ficar só com esse pedacinho, que é uma equação do segundo grau. Não é uma biquadrada. Certo? Antes de começar a resolver a biquadrada, a gente vai precisar resolver as equações quadráticas, a equação do segundo grau. Então, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima. Quem não viu, assiste aquela aula lá primeiro, porque a gente vai precisar dela para resolver aqui. Quem domina tranquilo a fórmula de Bhaskara, não tem o que errar. Certo? Vamos ver um exemplo, então, como é que se faz. Bom, a equação biquadrada, eu tenho aqui o x4, o x2, o x0, então é uma biquadrada. Eu não tenho uma fórmula para resolver. Então, eu preciso fazer um truquezinho aqui. Eu preciso fazer uma mudança de variável. Eu vou dizer para vocês o seguinte, que a partir de agora, x na segunda passa a ser y. Então, eu vou substituir. Onde eu tenho x na segunda, vai ser y. Ah, mas aqui não é x na segunda, aqui é x na quarta. Bom, mas lembre-se de uma coisa. O que é x na quarta? X na quarta é a mesma coisa que x ao quadrado vezes x ao quadrado. Bom, se eu sei que x ao quadrado é y, isso aqui é y vezes y. E y vezes y é y na segunda. Tá? Então, onde eu tenho x4, vai ficar y na segunda. Onde eu tenho x2, que é aqui, vai ficar só y. Então, vamos reescrever essa equação. Em vez de x4 menos 13x2 mais 36, ela passa a ser y ao quadrado menos 13y mais 36 igual a zero. Agora é uma equação do segundo grau, que eu consigo resolver pela fórmula de Bhaskara. Tá? Vamos resolver então. Mas antes, eu vou deixar anotado aqui no cantinho para a gente não esquecer a mudança que a gente fez. X ao quadrado agora é y. Vou deixar esse lembrete aqui para a gente não perder isso de vista. E vamos resolver. Vamos lá. Aplicando a fórmula, eu tenho aqui que o A é 1, o B é menos 13 e o C é 36. Então, y vai ser igual a menos 13 mais e menos raiz menos 13 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1, vezes o C, que é 36. Tudo isso aí está dentro da raiz e tudo isso aí está sobre 2 vezes 1, que é o valor do A. Resolvendo. Y menos 13, 13. Mais e menos, raiz. Menos 13 ao quadrado, 13 vezes 13, 169. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Então, 169 positivo. Menos 4 vezes 1, 4, vezes 36, 144. Tudo isso aí dentro da raiz, sobre 2 vezes 1, 2. Então, y igual 13 mais e menos raiz de 169 menos 144, 25, sobre 2. 13 mais e menos raiz de 25, 5, sobre 2. Tá? Agora vamos achar
y' e y duas linhas. Vamos separar essa aqui em duas, uma com positivo, outra com negativo. Então eu vou ter y' vai ser 13 mais 5 sobre 2. 13 mais 5, 18, sobre 2, 9. Y duas linhas, 13 menos 5 sobre 2. 13 menos 5, 8. 8 dividido por 2, 4. Então estão aqui as duas raízes da minha equação quadrática. Fácil de fazer, né? Que barbadinha. Mas não está pronto, eu não achei nada ainda. Estou resolvendo uma equação do quarto grau, eu preciso de 4 respostas. Já tenho duas? Não, eu não tenho nenhuma ainda. O que eu achei foram as raízes da equação do segundo grau. Não é isso que eu quero as do quarto grau. Agora, a gente vai ter que desfazer aquela troca de variáveis que a gente tinha feito antes. Vamos lá. O que a gente tinha escrito antes? Que x ao quadrado era y. Só que o meu y tem dois valores, 9 e 4. Então, vamos trocar aqui, ó, que x ao quadrado vai ser o y'. Então, x ao quadrado é 9. Para resolver aqui, ó, x ao quadrado é 9, é só a gente tirar a raiz. Então, x vai ser igual a raiz de 9. Raiz de 9 a gente sabe que é mais 3 e menos 3. Toda raiz quadrada tem dois resultados, o positivo e o negativo. Então, mais 3 e menos 3. Vamos adiante, porque eu resolvi para essa aqui. Falta essa outra. Então, a gente escreve de novo, que meu x ao quadrado é igual ao y duas linhas. Então, agora o meu x ao quadrado, ele não é mais 9. 9 é quando eu fiz o anterior, agora ele é 4. Então, x2 igual a 4. Mesma coisa, se eu tenho aqui x ao quadrado, é só eu tirar a raiz. X igual a raiz quadrada de 4. Então, x vai ser igual a mais e menos 2. E agora a gente tem as 4 respostas. As 4 soluções da equação biquadrada. Quais são elas? Vamos escrever aqui. As soluções são menos 3, menos 2, 2 e 3. As 4 raízes da nossa equação biquadrada. Como ela é uma equação do quarto grau, ela precisa de 4 respostas. Então aqui elas, menos 3, menos 2, 2 e 3. A gente precisa fazer a substituição da variável para depois encontrar as 4 raízes. Tranquilo? Vamos fazer mais um exemplo. Esse nosso segundo exemplo tem uma coisa que eu gosto de fazer bastante. Eu vou mexendo com as variáveis, senão a gente fica viciado em usar só o x e depois acaba fazendo bobagem. Tá? Essa nossa aqui, ó, eu comecei agora com y. Só substituir a variável? Não! Lembre-se, para usar a Bhaskara, eu preciso que seja igual a 0. Então, antes de pensar em substituir variável e fazer a Bhaskara, eu preciso me livrar desse 2 aqui. Como é que eu faço isso? Trago ele para cá. Então, 2y4 mais 3y2. Como esse 2 é positivo, ele está acrescentando daquele lado, o contrário de somar é diminuir. Então, vai ser menos 2 igual a 0. Agora sim, agora eu posso substituir a variável. Eu vou chamar agora, ao contrário do que eu fiz antes, o meu y ao quadrado de x. Então, quando eu reescrever, eu vou ter o seguinte. 2x ao quadrado mais 3x menos 2 igual a 0. Pronto, está aqui a nossa equação do segundo grau. Vamos resolver. Vou fazer mais direto agora. Quem não se achou ainda, volta lá, olha o cardzinho, equação do segundo grau. Vamos lá, x igual menos b. Então, menos 3, mais e menos, 3 ao quadrado, que é o b, 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, 2, vezes o c, que é menos 2. Tudo dentro da raiz e tudo isso aí sobre 2 vezes o 2, que é o a. Continuando, x igual menos 3, mais e menos, raiz 3 ao quadrado,
9. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Menos vezes menos, mais. Tudo isso aí sobre 2 vezes 2, 4. Então, x igual a menos 3, mais e menos, raiz de 25 sobre 4. Vamos continuar? Bom, então agora é só tirar a raiz. X igual a menos 3, mais e menos, raiz de 25, 5 sobre 4. Meu x' vai ser menos 3, mais 5 sobre 4. Menos 3 mais 5, 2 sobre 4. Posso simplificar por 2, vai ficar 1 meio. Meu x, duas linhas, menos 3, menos 5 sobre 4. Menos 3, menos 5, menos 8 sobre 4, menos 2. Então, estão aqui as duas raízes da equação quadrática. Lembrem-se, não é isso que a gente está procurando. A gente quer as respostas da equação biquadrada. Lembre-se que a gente trocou a variável. y2 igual a x. Na verdade, x'. Então, y ao quadrado vai ser igual a 1 meio. Y ao quadrado igual a 1 meio. Então, y vai ser igual a raiz de 1 meio. Raiz de 1 meio, se vocês lembrarem lá da racionalização, qualquer raiz de 1 é 1. Então, eu vou ficar com 1 sobre a raiz de 2. Eu preciso eliminar essa raiz aqui de baixo. Então, vamos racionalizar. Raiz de 2, raiz de 2. Uma vez a raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Então, raiz de 2 sobre raiz quadrada de 4, 2. Lembre-se, como é uma raiz, tem a positiva e a negativa. Então, aqui estão duas respostas da nossa equação biquadrada. Cadê as outras? Bom, vamos atrás da outra. Y ao quadrado igual ao nosso x duas linhas. O nosso x duas linhas é menos 2. Então, eu vou ter que y vai ser igual a raiz quadrada de menos 2. Só que a gente está trabalhando com números reais. Raiz quadrada de um número negativo é um número complexo, que a gente não está trabalhando. Então, esse aqui não pode ser representado por um número real. A gente só coloca lá que essas respostas não pertencem aos números reais. Cuidado, não é que não existe. Existe, só não são números reais. Resolvida a nossa biquadrada. A gente vai ter duas raízes que são reais e outras duas que não são reais. Quando vocês chegarem lá no ensino médio, vocês vão ver o que significa assim, raiz de menos 2. Tá? Esse nosso último exemplo, a gente não precisa modificar a variável. Olhem bem. Se eu analisar aqui, ó, eu tenho um fator comum. Eu tenho um W2 que está repetindo. Então, vamos colocar esse W2 em evidência. W ao quadrado igual a W ao quadrado menos 16 igual a 0. Ó, W2 vezes W2, W4. W2 vezes 16, 16W2. E agora? Lembre-se, eu tenho aqui uma multiplicação. Para uma multiplicação resultar em 0, eu preciso que um dos dois, ou os dois, seja 0. Mas como que eu preciso que pelo menos um deles seja 0? Se eu tiver a situação que w ao quadrado for 0, eu tenho respostas. Bom, isso aqui eu posso resolver. W é igual a raiz quadrada de 0. Raiz quadrada de 0? 0. Não vamos colocar mais e menos aqui, hein? 0 não tem sinal. Então está aqui. 0. Outra situação é que se o que eu tenho dentro do parênteses for igual a 0. Vamos escrever.
Se w ao quadrado menos 16 for zero, também está resolvido. Olha só, estou subtraindo 16. O contrário de subtrair, somar. Então, w ao quadrado igual a 0 mais 16, que é 16. W vai ser igual a raiz de 16. A raiz de 16 é 4. Como é uma raiz quadrada, mais 4 e menos 4. Não precisei substituir a variável. Tá? Cheguei nas soluções sem fazer a substituição. E aí a gente pode escrever que as soluções são menos 4, 0 e 4. Tá, mas não tinha dito que tinha que ter 4 respostas? Essa aí só tem 3. Ela tem 4. Essa aqui, ó, a gente considera como uma raiz de multiplicidade 2. Ela vale por 2. Tá? Então seria como se fosse menos 4, 0, 0 e 4. Só que a gente não vai escrever 2 zeros, né? Só assim tá tranquilo. Biquadrado é fácil, pessoal. É só prestar atenção, substituir a variável. Às vezes não precisa nem substituir a variável. Quando é que eu não preciso substituir? Quando eu não tenho o C. Ó, se eu não tiver o C aqui, eu consigo resolver ela por fatoração. Então, mantenha calma, tranquilidade. É só saber a Bhaskara que fica facinho de fazer. Beleza? Já se inscreveram no canal? Até a próxima.